Olá pessoal, vamos de mais notícias do Botafogo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Após Abner, Botafogo decide ir atrás de meio-campista e atacante para Renato Paiva. Com todos os detalhes também divulgados pela equipe do Bola VIP Brasil, a equipe carioca volta a demonstrar interesse em Abner, destaque do Juventude na temporada de 2025. Contudo, o departamento de futebol também avalia outras posições. De acordo com informação divulgada pelo GE, o sistema defensivo do Botafogo é uma das prioridades na próxima janela de transferências. Lembrando, ainda no começo de 2025, após uma longa novela, a equipe contratou Jair, do Santos, em uma negociação que envolveu Tiquinho. Além da zaga, o Botafogo também olha com atenção para o ataque e meio de campo. Ainda segundo o GE, um meio-campista é um dos objetivos da atual diretoria de John Textor. Por fim, o clube também avalia um novo ponta-direita. É claro, nomes não são divulgados pelo time. Agora, o departamento de futebol prioriza Abner. O zagueiro de 21 anos conta com 20 partidas pelo profissional do Juventude, com 2 gols marcados e uma assistência anotada. Entretanto, na atual edição do Brasileirão Betano, o camisa 23 já disputou 6 jogos pelo Juventude. Dessa maneira, caso entre em campo mais uma vez, não poderia atuar por outro clube na principal competição nacional. Super Mundial de Clubes está chegando. Para a torcida botafoguense, o principal momento da temporada está chegando, o Super Mundial de Clubes. Antes do começo da competição, a equipe carioca possui mais 3 compromissos, incluindo um pela Copa Libertadores, onde precisa da vitória. É claro, os torcedores querem saber dos reforços exatamente para a disputa do Super Mundial de Clubes. No meio de 2024, durante o período de transferências, o Botafogo mostrou uma postura ofensiva na questão de reforços. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Grande informação de que todos os ingressos foram comercializados. A gente torce que isso aconteça. Além disso, alguns jogadores treinaram e a gente torce que a recuperação deles visando a partida contra a equipe da Laú, de um treino para o outro, seja positiva e que nós tenhamos força máxima. E se a gente tiver força máxima, qual deve ser o melhor time escalado pelo técnico Renato Paiva? E outro ponto, ontem li principalmente no Instagram de alguns torcedores uma revolta generalizada com a contratação do Abner, mas parece que muitos não estão entendendo esse movimento, que até certo ponto é ok, não é uma contratação para ser titular no Botafogo, porque dependendo das circunstâncias, amanhã poderá ser outra partida em que o Botafogo não terá nenhum zagueiro de origem no banco de reservas. Vou explicar isso tudo aqui para vocês nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Galera, vocês podem entrar amanhã na VBet para poderem fazer os seus cadastros e seus palpites no Botafogo. Amanhã você pode palpitar em um gol do Botafogo, em 2 gols do Botafogo, 3 gols do Botafogo. Você pode escolher o placar certo, você pode escolher quem vai fazer os gols do nosso time na partida de amanhã, que eu estou colocando afirmativo, porque eu acredito na classificação. E você pode fazer seu cadastro com o link que eu vou deixar aqui embaixo no nosso primeiro comentário. Se você não quiser clicar no link, estiver vendo pela televisão e tiver teu celular agora, aponte aí no QR Code, faça o seu cadastro, que é muito importante para o meu canal e também para o nosso Clube do Coração. Lembrando que não é renda extra, você não vai ficar rico entrando lá na VBet, você simplesmente vai palpitar com aquele valor que não vai te fazer falta, R$5, R$10, aquele montante que é tranquilo para você. Entre agora na VBet, parceira do canal do TF e parceira do Glorioso. Muitos torcedores não entenderam por que a gente está indo ali atrás de um zagueiro. A gente já falou aqui no canal diversas vezes que a situação do Bastos ainda é complicada. E ele está ali tentando fazer de tudo para o Mundial, mas o Botafogo quer se precaver. Tentou um zagueiro na janela nacional, você tentou o próprio Abner, tentou outros jogadores que as negociações acabaram não avançando. E agora, novamente, o Botafogo tenta esse zagueiro que está na equipe do Juventude. Entre Abner e Botafogo, negociação ok. O grande X da questão agora é partir para as definições com a equipe do Juventude, que tirou o jogador, inclusive, da partida que eles farão hoje contra a equipe do Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa é que essa negociação seja sacramentada
de uma maneira positiva e o Abner vire reforço do Botafogo para algumas temporadas. O Abner, meus amigos, ele não viria para ser titular do Botafogo, ele viria para suprir uma carência. Se todos os zagueiros estiverem à disposição do técnico Renato Paiva, o Abner passaria a ser o quinto zagueiro, né? Você teria ali Bastos, Barbosa, Jair, David Ricardo e Abner. Seria a quinta opção. Seria para realmente você não ter que improvisar jogadores. Como se, por exemplo, a gente vai falar um pouco mais à frente, o caso da David Ricardo. Se o David Ricardo não tiver condições, ontem ele treinou, mas se ele tiver uma boa recuperação de ontem para hoje, ele vai fazer uma nova atividade no estádio Newton Santos e será relacionado. Mas caso ele não consiga ter essa recuperação, o que vai acontecer? Botafogo, novamente, não terá nenhum zagueiro de origem no banco de reserva. Terá que improvisar de novo. Milton, Danilo Barbosa e uma eventualidade com Jair e também com o Barbosa, que a tendência é que volte amanhã. Imaginem se o Barbosa não conseguisse voltar amanhã e se o Botafogo também não tivesse o David Ricardo. Teria que ter Jair e um jogador improvisado no sistema defensivo. Por isso que o Botafogo está atrás de um zagueiro. E até mesmo, no plural, Abner é um jogador visto como um jovem, 21 anos, um jogador para o futuro. A não vinda do Wendel não tem nada a ver com Abner. E olha que recentemente eu tenho falado aqui que o Botafogo não tem que contratar jovens. Eu falo assim para contratar jovens quando a gente fala para o time titular, para o reserva imediato. O Abner não seria um titular, não seria um reserva imediato. Seria uma quinta opção na zaga alvinegra. Só para deixar bem claro como que funciona isso. E o Botafogo segue no mercado, atrás de outras possibilidades para o meio e também para a defesa. Vamos ver como que será essa semana, porque vai ser decisiva para o nosso Glorioso em relação a reforço. Com certeza, no decorrer dos próximos dias, alguns nomes surgirão e a gente, claro, trará aqui para vocês aquelas negociações que estiverem realmente acontecendo, sem fake news, porque o trabalho aqui do canal do TF é pautado, na verdade, e a gente trabalha assim há mais de 10 anos, e aqui no canal do TF no YouTube há mais de 6, sempre com responsabilidade com a torcida alvinegra. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TF feito para todo torcedor que ama a nossa estrela solitária de General Severiano. O Botafogo hoje terá um dia muito importante em relação às voltas de amanhã para a partida contra a equipe da Laú. Por exemplo, Arthur, Savarino, Alexander Barbosa, Mastriani, Matheus Martins, David Ricardo foram jogadores, não esqueci ninguém, eu acho que não esqueci ninguém, foram jogadores que treinaram normalmente no Espaço Lunier, e se todos passaram bem esta noite, se todos tiveram uma boa recuperação, poderão participar da partida de amanhã. Mas ainda, claro, você tem que ver como que funcionará as questões físicas. E até mesmo se o técnico Renato Paiva vai querer levar jogadores, talvez, que não estejam ainda 100% para um jogo. Todos estão recuperados clinicamente, mas a questão é, como que foi a recuperação de um treinamento para o outro? Será que eles passaram bem de um treinamento para o outro? Assim que o Botafogo vai fazer a análise em relação a todos os atletas. Mas pegando, se o Botafogo tiver todo mundo à disposição para a partida de amanhã, 21h30 no estádio Newton Santos, qual deve ser a melhor escalação? No meu ponto de vista, John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Cuiabano e no comando de ataque, Igor Jesus. Sairia amanhã da situação de ter dois atacantes. Talvez o técnico Renato Paiva, até mesmo pelas suas falas após o jogo contra o Estudiantes, ele coloque dois atacantes. Porque, muito provavelmente, a Laú deve vir com uma linha de 5. E você tendo dois jogadores ali próximo à área, é importante para você criar espaços e confundir a defesa adversária. Porém, também, tanto posto quanto mais, você pode ter também uma situação de ter um meio-campo bastante móvel. Jogadores com muita técnica, com muita força física, no caso Cuiabano, e muita qualidade no passe. E nos entrelinhas, no caso de Savarino e Arthur, para tentar achar espaços. Mas o dia de hoje será muito importante por causa disso. O treinamento que ocorrerá no final da tarde de hoje no estádio Newton Santos será de suma importância para as definições de quais jogadores serão relacionados para o grande jogo, para a decisão de amanhã no estádio Newton Santos. E fica aqui aquela questão, se você ainda não comprou seu ingresso, compre. Se você ainda não fez o seu check-in, faça. O Botafogo precisa de todos nós. E aquele recado, se você for no Newton Santos e não morar na cidade do Rio de Janeiro, vá lá no Hotel BB Norte, ali próximo ao estádio Newton Santos, tem um desconto do canal do TF, ali você pode ter um desconto bem maroto, moleque serelepe na sua diária. Gente, beijos, fiquem com Deus, tamo juntos, canal do TF feito para todo torcedor que ama a nossa estrela solitária de General Severiano. Essa aqui é uma das camisas de goleiros mais bonita que o Botafogo fez nos últimos 15 anos. Valeu, gente, fui, fiquem com Deus.
fogo neles. Valeu. E vamos ganhar amanhã, se Deus quiser. Fui. Pelo menos 3 reforços internos para a decisão de terça-feira e uma boa chance de termos Alexander Barbosa, nosso zagueirão, na terça-feira. Ele que teve uma lesão no pé, já está recuperado, agora depende de amanhã. Amanhã vai ser o dia-chave para se decidir se o Barbosa joga ou não. E, sinceramente, galera, estou torcendo muito para jogar porque a gente tem um problema. O problema é a ausência do David Ricardo. David Ricardo, que inicialmente saiu por cansaço, isso e aquilo e tal, não deve estar à disposição contra a Universidade de Chile. E não é jogo para improvisar. Não é jogo para improvisar. A gente precisa muito do nosso time, a gente precisa muito dos nossos jogadores da força máxima. Infelizmente, David Ricardo vinha num nível excelente, era um momento decisivo, acabou sentindo, enfim. Mas a gente vai falar também sobre reforços, não só para o Mundial. O Tairo Arruda na sede da CBF, isso é assunto para amanhã, no Dois Toques, a gente vai falar o que muda com a eleição do Samir Chaud para a CBF. Eu sei que você está assim, já respondendo. Guilherme, não muda nada. Bom, temos aí algumas questões interessantes, né? O cara foi eleito pelas federações e a primeira coisa que ele fez, pelo menos na palavra, foi dar aquela cravada nas costas das federações. Depois a gente vai falar sobre isso lá no Dois Toques amanhã. Vídeo maneiro, vídeo bom para você entender o que muda com a eleição do Samir Chaud, pelo menos no gogó, né? Vamos ver na prática. Vamos lá, gente. Você já deixou um like aí nesse vídeo do GG? Domingão, e o GG aqui prestando esse serviço de utilidade pública com maior satisfação, com maior amor para você que é torcedor do Botafogo, que tá ligadinho aqui no nosso conteúdo. Deixa o like, se não for inscrito, se inscreva. Quero agradecer a todos vocês, mais de 130 mil inscritos aqui na família GG, em especial aos membros do canal. Aquele grupo não para. Se você é membro do canal, quer entrar no grupo do GG, amanhã na nossa live a gente manda o telefone do Gervásio para você, que agora de cabeça eu esqueci, né? Tô assim, hoje é domingo, não tem Gervásio, não tem Michael, a produção tá toda liberada, o Mike tá curtindo o aniversário da esposa, o Gervásio é aniversário da atriz-avó dele, enfim, tá todo mundo liberado aí para curtir. Mas vamos falar uma coisa boa. O Tairo Arruda, na sede da CBF, como eu vinha falando, ele confirmou mesmo que o Botafogo terá aí reforços, mas não reforços só para o Mundial. Ou seja, aquela possibilidade de uma contratação gigantesca, como a gente teve na cabeça, né? A questão do Cristiano Ronaldo e tal, que o jornal Marca falou que recebeu, proposta, isso e aquilo. Então a gente teve aqui essa discussão, né, do tamanho do reforço se for só para o Mundial. E aí o Tairo Arruda já rechaçou essa possibilidade. Ele falou que os reforços que virão são reforços para a temporada. Bom, pode vir, dependendo da oportunidade de mercado, não é que não venha. Mas ele desconversou, né? A pergunta foi muito clara e ele deu uma desconversada, o pessoal do GE postou, ele falou, vai ter reforço? Vai, mas é um reforço para a necessidade crescente do Botafogo na temporada. É que a gente espera, é claro, que seja uma temporada já depois do Mundial, com Libertadores da América, com o Campeonato Brasileiro dentro do G6, com Copa do Brasil avançando aí para as quartas, semi, né? Enfim, o Mundial de Clubes eu não tenho muito o que falar sobre o Mundial de Clubes. Eles nos enganaram que era a menina dos olhos, isso e aquilo, tal, não tem nem menina e nem olhos, tá? Mas vamos voltar para a realidade, pé no chão, Libertadores, tá? Após então a confirmação do CEO do Botafogo, vem reforço por aí, muita gente temendo, né? Pô, mas e a crise na Igor, e o Lyon, isso e aquilo, tá um monte de especialista aí em economia e tal. Bom, o Tairo disse que vem, não vai se queimar gratuitamente. A questão é saber o nível dos reforços, se serão reforços ou serão o que a gente tem recebido aí nessa primeira janela, que também não foi de toda ruim, a gente tem jogador bom. Você é ingrato aqui que tem jogador bom, tem jogador que é bom e tá reencontrando o futebol, e a gente espera que reencontre mesmo, né? Principalmente aqueles mais caros que a gente pagou mais de 80 milhões, né? Uruguaio, tomara que o jogo contra o Capital seja um despertar, né? Bom, vamos falar aqui de terça-feira.
que pode ter a presença do John Textor, tá? Pode ter a presença do John Textor, sim, nessa partida. E aí é uma pressão a mais, né? Eu acho sempre importante. Já falei para ele, só falei pessoalmente para ele, John, o que engorda o boi é o olho do dono. Já falei para ele, tem que ficar ligado, tem que estar perto, tem que estar acompanhando, né? Agora, notícia boa, Savarino volta, Arthur volta, o Mastriani volta, então a gente tem 2 titulares voltando, isso é muito importante, Savarino e Arthur. E aí o Renato Paiva vai ter possibilidades, ele não vai precisar improvisar, ele vai ter possibilidades. Ele quer manter o Cuiabano ali, ok, ele pode colocar o Savarino no meio, tá? E continuar com o Cuiabano ali, não tem problema, você tem o Santiago Rodrigues à disposição, já recuperando um pouquinho do ritmo de jogo, você volta a ter o Arthur também como opção pelo lado direito, já que o Matheus Martins não vai voltar, tá certo? Matheus Martins não retorna. Outro que não retorna, David Ricardo. A gente lamenta muito, porque estava legal ali, entrosado, ele e Jair fazendo uma excelente dupla de zaga, mas sem o David Ricardo e sem o Marçal para ser improvisado, a gente tem que torcer muito para o retorno do Alexander Barbosa. Tem essa chance, Guilherme? Tem essa chance. O Alexander Barbosa está recuperado da lesão no pé. Só que o treino de segunda-feira é que vai definir se Barbosa joga ou não. Então, a desenvoltura no treino, se vai sentir ou não algum incômodo na região antilesionada, é isso que vai definir. A gente torce muito para o Botafogo não ter que improvisar, né? Porque aí a gente vai ter que fazer o improviso do improviso. Sem o David Ricardo, o Botafogo só vai ter o Jair ali de zagueiro e vai ter que improvisar no jogo mais importante da temporada. Torcer para isso não acontecer. Então, torcer muito para o Barbosa voltar porque tá bem. Não é voltar porque vai ter que quebrar galho, não. Voltar porque tá bem, porque não dá para você perder um jogador também pro restante da temporada. Mas é um jogo em que a gente precisa arriscar tudo. Porque se não ganhar esse jogo, e aí? Vai pegar reforço bom para a Sul-Americana? Campeonato Brasileiro é aquilo, tem que vencer esses 2 jogos para poder encostar no Palmeiras que perdeu. Então, 7 pontos de diferença para o Palmeiras, 6, 7 pontos, já passa a ser aceitável. Dá para tirar no decorrer do campeonato. Tá? Você tem que manter uma regularidade absurda e torcer para o rival não ter essa regularidade. Só que, enfim, tem que ter Libertadores. Tem que ter Libertadores. E terça-feira é torcer para Alexander Barbosa se recuperar, porque a gente volta a ter a nossa zaga de sempre, que é Jair e Barbosa. E a força máxima ali no ataque com o Savarino, com o Arthur, com o Igor Jesus, com o Santiago Rodrigues, enfim. O Renato Paiva vai ter aí uma boa dor de cabeça com a recuperação, é claro, do Alexander Barbosa. Então amanhã a gente traz mais novidades para vocês, vamos estar monitorando esse retorno aí do Barbosa, que vai ser muito importante. Não dá para ter remendo, não dá para improvisar num jogo tão importante como esse de terça-feira. Eu fico por aqui, beijo grande no seu... Dar aquele like no vídeo que é muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. Se o botãozinho hypar também estiver aparecendo para você aí, clica nesse botão, ajuda demais o nosso trabalho aqui, beleza? Bom, sem mais enrolações, vamos falar sobre as atualizações importantes do Botafogo. Começar falando sobre uma notícia que eu tinha feito aqui nos últimos vídeos e o que eu estava torcendo muito para acontecer. Savarino está de volta ao Botafogo, ao time do Botafogo, né? Então, no jogo decisivo de amanhã contra a Universidade de Chile, contaremos com os serviços do nosso camisa 10, do decisivo camisa 10 do Botafogo. Savarino adora esses jogos, né? Jogos decisivos do ano passado. O Savarino fez gol, deu assistência. Impressionante como ele cresce nesses momentos. Então, é um grande reforço para o Botafogo para essa partida desta terça-feira. A volta do Savarino, que treinou nos últimos dias, treinou bem, está apto a voltar. Outro jogador que deve jogar também é o Arthur, ele que resolveu praticamente o jogo contra o Estudiantes na última partida pela Libertadores. Se o Botafogo ainda está vivo na Libertadores, o Arthur tem uma boa parcela nisso. Ajudou demais nesse jogo contra o Estudiantes no Newton Santos, fazendo ali aquele gol do 3-2, aquele gol do desafogo ali, né? Aos 40 do segundo tempo, naquela partida que o Botafogo abriu 2-0, tomou o empate, mas conseguiu desempatar no final. Então o Arthur também deve jogar.
E aí o Botafogo já resolve duas posições, né? O Savarino jogando como meia armador, né? Ali, como se fosse um meia ofensivo, segundo atacante. E o Arthur pela ponta direita, assumindo a sua posição na ponta direita. Na ponta esquerda existe a dúvida, porque ele já usou o Jefinho, já usou o Cuiabano, já usou o Natan. O Cuiabano é o atual titular, né, devido às condições. O Cuiabano está jogando muito bem, fez golaços aí nos últimos jogos também. Então o Cuiabano merecidamente vem jogando nessa posição e deve jogar também nesta terça-feira como titular. Então provavelmente a gente deve ter um setor ofensivo com Savarino, Arthur, Cuiabano e Igor Jesus. Esse deve ser o setor ofensivo do Botafogo. Mas o Matheus Martins também pode jogar nesta partida, tá? O Matheus Martins ainda vai ser reavaliado. Teremos um último treino hoje, nesta segunda-feira. E o Matheus Martins também pode estar à disposição para a partida. E o Matheus Martins joga nessa posição, né, na ponta esquerda. Tem muita gente ainda que defende o Cuiabano continue, mesmo com a volta do Matheus Martins, mas o Matheus Martins é uma boa opção para o segundo tempo, é uma boa opção não só para entrar na ponta esquerda, mas se precisar dele na ponta direita, ele também é uma boa opção. Então é sempre importante também a volta, né, desses jogadores, né? Então eu vejo o Matheus Martins como uma boa opção para o Botafogo neste momento aí também da temporada, tá bom? O Barbosa e o David Ricardo também são dúvidas, tá? E o Botafogo vai precisar de pelo menos um dos dois, meus amigos. Um dos dois a gente vai ter que precisar, né? Porque o Botafogo tem o Jair Cunha, mas está faltando um outro zagueiro. Então, para a gente não ter que improvisar um zagueiro, né, o David Ricardo e o Barbosa precisam voltar. O David Ricardo também vai ser reavaliado. O Barbosa tá parado há mais tempo, então tem a questão do ritmo de jogo também, o Barbosa para voltar assim, né? Então eu acho mais difícil o Barbosa, mas o David Ricardo ainda a gente está na expectativa que ele consiga jogar nesta terça-feira. O David Ricardo, que está fazendo uma boa dupla com o Jair Cunha, não está comprometendo, está jogando bem. O David Ricardo, um zagueiro canhoto de muita qualidade. Beleza? Falar em zagueiro, vamos comentar sobre a notícia que saiu aí no finalzinho deste domingo, né? Essa notícia começou primeiro lá na 0 Hora, um jornal do Rio Grande do Sul, também no site, no jornalista Pioneiro, lá de Caxias do Sul, também soltando a notícia. Depois o Vene Casagrande, jornalista do SBT, trouxe também aqui alguns detalhes, né? Provavelmente conversou com o empresário do jogador, né? E trouxe alguns detalhes sobre uma proposta que o Botafogo fez pelo zagueiro Abner, de 21 anos, do Juventude. Você que acompanha aqui as noticiário do Botafogo, você que acompanha aqui o canal do Medeiros, sabe que esse nome não é novo, né? Na primeira janela, o Botafogo também chegou a tentar a contratação desse mesmo zagueiro, Abner. Não conseguiu, né? O jogador continuou no Juventude, renovou com o Juventude, né? Ele é cria do Juventude, ele é cria de Bangu, né? Banguzão, meu parceiro, aqui, cria do meu bairro. Mas fez a carreira dele, futebol tem dessas, né? O jogador teve, apesar de ser aqui do Rio de Janeiro, ele teve aí estourou, né, digamos assim, no futebol no Juventude. Jogando muito bem, garoto de 21 anos, né? O futebol, você acaba viajando bastante, indo para vários clubes, e foi lá que ele se deu bem, mas ele é cria aqui do Rio de Janeiro, né, como eu disse. E pelo que eu soube, inclusive, conversando agora há pouco com pessoas, né, próximas ali, eu não sabia disso. Soube que ele é torcedor do Botafogo, né, de criança, assim, é o time que ele torcia, que ele torce, né, porque jogador, quando vira jogador, acaba um pouco isso, né, raras as exceções, igual o Rafael, né, igual outros jogadores que a gente vê aí que continuaram fanáticos, né. Jogador, quando vira profissional, acaba perdendo um pouco isso, é natural, né? O jogador acaba torcendo para ele mesmo, né? Ele vai defender a instituição que ele está defendendo. E é normal, natural, profissional tem que ser assim mesmo, né? Mas é legal saber, né, também que de infância era o time que ele torcia. E assim, conversando com pessoas próximas, realmente, o Botafogo fez proposta pelo Abner, confirmado. Tá? Então está confirmado por um lado, está confirmado por outro, é verdade mesmo. Então o Botafogo foi de novo, mais uma vez, atrás desse zagueiro. É um jogador que o scout do Botafogo avalia como muito promissor.
os números dele, em qualquer análise que a gente vá olhar nos sites especializados, como SofaScore, como Transfermarkt, enfim, nos sites que fazem ali no Footstats, né, análise dos jogadores, a gente vê sempre um jogador com uma velocidade muito boa, né, um zagueiro rápido, um zagueiro que, apesar das valências defensivas, um zagueiro que tem boas participações ofensivas também, em jogadas aéreas ofensivas, volta e meia faz seu golzinho de cabeça, um zagueiro que tem uma saída de bola muito qualificada. E assim, de zagueiro pelo menos, né, esse ano eu acho que o scout do Botafogo acertou bem, né? Pegou o Jair Cunha do Santos, Jair Cunha fazendo, né, um início muito promissor no Botafogo, jogando bem, e o David Ricardo do Ceará, outro zagueiro que, né, o scout acertou em cheio, na minha opinião. Então, eu já vi até uns comentários assim no Instagram, quando eu soltei a notícia agora há pouco, a galera falando assim, pô, mas zagueiro de Juventude, que é isso? Sei que, sabe que torcedor é assim, né? Torcedor não vai analisar racionalmente. Torcedor vai logo no clichê. O que é o clichê? Acha que tem que pegar zagueiro, né, pela posição do time. Ou seja, tem que pegar zagueiro do Palmeiras, tem que pegar zagueiro do Flamengo, tem que pegar zagueiro do Cruzeiro, né? O scout está ali para identificar oportunidades. Olhar as valências do jogador, as qualidades do jogador, além do aspecto geral. E o Jair Cunha veio do Santos. Santos na Série B, na época. O Botafogo pegou o Jair Cunha da Série B. O Botafogo pegou o David Ricardo do Ceará, que estava na Série B. Subiu para a Série A, estava na Série B. E os dois se provaram aí, estão se provando, grandes contratações, grandes apostas do Botafogo, né? E o Botafogo já tem o Bastos e o Barbosa, que são dois zagueiros experientes, são dois zagueiros cascudos, né? Então, assim, para zagueiro, eu acho que estamos bem servidos. Esse quinto zagueiro, que é o Abner, eu acho que é até um plus, né? Um adicional aí, mais uma boa opção, jovem, de muita qualidade, promissor, né? 21 anos, como eu já disse aqui. Então, cara, assim, nessa daí eu acho que a gente vai ter que confiar bem no scout, porque eles acertaram, né, outras contratações esse ano de zagueiros, né? Acho que para o setor ofensivo a gente precisa de nomes mais consolidados no momento. Para a zaga, ok, jovem, promissor, a gente já tem o Bastos e o Barbosa, né? Temos Jair, temos o David, o Abner chega com muita tranquilidade, né? Se ele acertar mesmo, chega com muita tranquilidade. Agora, pro setor ofensivo, acho que a gente vai precisar de nomes mais consolidados, um pouco mais experientes, né? Então é isso. Acho que, sinceramente, é o que eu vejo nesse momento, né? E vamos torcer para dar certo, assim. O que eu soube, assim, conversando, depois que a notícia saiu, comecei a conversar ali, perguntei se era verdade. É verdade mesmo, tem proposta na mesa, as coisas devem acontecer, se tudo der certo, deve acontecer. O Juventude gostou da proposta, o acordo entre o zagueiro e o Botafogo tá tudo ok, né? Já estão se entendendo, então a expectativa é que deve acontecer aí rápido, né, o desfecho dessa negociação. O Botafogo que deve trazer nessa janela 4 a 5 reforços, não mais do que isso. Um zagueiro, ponta direita também, que o Botafogo acha que é necessário. Meia ofensivo também o Botafogo acha que é necessário, né? Volante, o Botafogo está sempre de olho em oportunidades no mercado. Apesar de ter perdido a negociação do Wendel, o Botafogo trata volante como uma posição que ele sempre está de olho, mas que não é prioridade. A prioridade é o setor ofensivo, igual eu disse, e um zagueiro. O zagueiro parece já ter encaminhado a situação, que é o Abner. Vamos ficar de olho agora nas outras negociações para o setor ofensivo e com muita expectativa, porque, repito, é onde eu acho que o Botafogo precisa de nomes mais consolidados. Ok? Um abraço, comentem bastante o que vocês acharam do Abner. Botafogo fez sondagem por Cristiano Ronaldo no começo de 2025, diz blog.
O Botafogo fez uma consulta por Cristiano Ronaldo no começo de 2025, mas a contratação do craque português do Al Nassr foi considerada inviável, segundo informou o blog do Diogo Dantas, do jornal O Globo, neste domingo. De acordo com a publicação, o Glorioso buscou informações sobre questões financeiras com os representantes de CR7 naquela ocasião, mas a situação não evoluiu. Nos últimos dias, a especulação sobre Cristiano Ronaldo no Botafogo voltou a aumentar, depois que o jornal espanhol Marca noticiou que um clube brasileiro que disputará o Super Mundial de Clubes fez proposta pelo craque. O alvinegro negou a tentativa. E você, torcedor, o que acha da situação de Cristiano Ronaldo? Deixe sua opinião nos comentários.